noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da quarta-feira. E no mês de dezembro, todas as reuniões são das parábolas de Jesus. Então, hoje, a parábola que vai ser estudada aqui é a parábola do grão de mostarda. E quem vai fazer o estudo para a gente é o Ricardo. Ele está vindo sempre, né, Ricardo? Que bom. Ricardo já está quase trabalhando no SEAP, de tanto que ele vem aqui, né? Que bom. Seja bem-vindo mais uma vez. E a sustentação no momento do passe, todo mês de dezembro, é sobre o Evangelho. Normalmente a gente faz o caminho, verdade e vida, sendo que no mês de dezembro nós fazemos o estudo a sustentação com as lições do Evangelho. E hoje vai ser o capítulo 6, que é o que fala sobre o Cristo Consolador, e os itens a serem estudados vão ser os itens 1 e 2, que falam sobre o jugo leve. Quem vai fazer é a Silvana, que é trabalhadora da nossa casa. Então, eu vou passar agora aqui alguns avisos. Primeiro aviso é a respeito ali na entrada, ali no corredor, a gente tem o nosso quadro de avisos. E agora, no sábado, dia 16, é o encerramento da evangelização. Então, a gente faz a festinha das crianças de Natal, onde acontece a entrega das sacolas, aquelas sacolinhas que muitos de vocês pegaram, então apadrinhando alguma criança. E a gente encerra os trabalhos da evangelização. A gente dá uma paradinha e depois volta no início de janeiro. Se eu não estou enganada, é na segunda semana. As reuniões públicas não param, tanto a da quarta-feira, a do sábado. Acontece, porque o Natal, esse dia 24, se eu não me engano, é domingo, não é isso? Então, no dia 23, tem reunião pública normalmente, às 10 da manhã, às 17 horas. Na quarta-feira também tem reunião pública, então as reuniões não param. A gente só vai dar uma paradinha na atividade, nos estudos, na evangelização, porque a gente precisa também dar uma descansada, recarregar nossas baterias e cuidar do nosso Natal também na nossa casa. Então, vocês fiquem bem atentos, que às vezes a gente... o SEAP está parado. Não, o SEAP não vai parar. As atividades só as atividades da evangelização e dos estudos, mas as reuniões públicas vão acontecer normalmente, tá? No dia 23, no dia 30, que cai no sábado, cai no sábado, tudo normal, reunião pública. E ano que vem, os estudos continuam. Então, quem esse ano não teve tempo, por algum motivo, já está convidado para no ano que vem vir participar dos nossos estudos, porque, como eu sempre falo, o estudo ajuda muito a gente. E a gente tem o estudo das obras da codificação, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Gente, e o estudo é que faz com que a gente abra a nossa mente, que a gente venha aqui, tire nossas dúvidas, e assim a gente vai melhorando o nosso entendimento para que a gente possa continuar a nossa caminhada. A gente tem também o atendimento fraterno, sempre depois da reunião pública. Se a gente tem algum problema, alguma dúvida, a gente tenta esclarecer, sempre oferecendo uma conversa fraterna à luz da doutrina espírita. Então, se alguém tiver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-lo melhor.
Nossa livraria também vai funcionar depois do estudo. Lá atrás tem uma cantina. Não sei se hoje tem, mas tem um cuscuz que é tão gostoso, disputado aqui o cuscuz, né? Tem, Carlos? Tem, tu já passou lá para reservar o teu, né? Tá bom. Então, estão todos convidados a conhecer a nossa livraria, a nossa cantina. No mês passado nós tivemos o nosso culto do Evangelho lá no prédio novo, que está lindo. Eu acho que o ano que vem a gente já está lá, né, em janeiro. Vamos encerrar o nosso ciclo aqui nesse SEAP, essa casa que abrigou a gente durante 5 anos. E a gente tem um carinho muito grande, né, porque são 5 anos de trabalho, 5 anos de muita luta, uma caminhada que fez a gente crescer bastante. Então, eu acho que esse ano a gente está encerrando o nosso ciclo nessa casa, iniciando o ciclo lá na outra casa nova. Com muito trabalho, porque está maior, a gente está precisando de trabalhador. E estamos contando com vocês para nos ajudarem nessa nova caminhada. Então, eu vou fazer agora a leitura do Evangelho. Vou ler só um trechinho. Depois a Silvana vai fazer o resumo na sustentação do passe. E é o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. E agora a gente vai fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião de estudo. E a gente vai, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de misericórdia, de bondade, ao nosso Mestre Jesus, a esses espíritos amigos que aqui se apresentam para o trabalho, assim como nós, a direção espiritual da nossa casa, nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e toda essa falange de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Pedimos aos espíritos amigos que intuam ao Ricardo no seu estudo, a Silvana no momento da sustentação do passe. E a todos nós que à tua casa chegamos, Senhor. Fica conosco para que nós possamos absorver esses ensinamentos, para que eles possam ser bem aproveitados na nossa vida. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início à nossa reunião da manhã de hoje, da noite de hoje, graças a Deus. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo, vai até 7:50. Bom estudo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. O mês de dezembro é um mês muito especial, principalmente para nós espíritas, que é um mês durante nós realizamos algumas reflexões a respeito do nosso querido Mestre Jesus. Uma reflexão de como que nós estamos alinhados, próximos ou ainda distantes dos seus ensinamentos. Tanto é que, nas reuniões públicas estão sendo estudadas as parábolas de Jesus.
é justamente para que a gente possa não só conhecer as parábolas, mas como também pensar um pouco sobre isso. Será que eu estou próximo a Jesus? Ou ainda enxergo, ainda vejo Jesus lá distante? Né? Porque se nós realmente ainda estamos enxergando Jesus distante, o que é necessário fazer para que nós possamos perceber o Mestre mais próximo da gente, do lado, pertinho, nos aconselhando, nos guiando, nos incentivando a respeito do melhor caminho a ser seguido. Então, durante esse mês, até pela proximidade do Natal, Ele nos envolve, Ele nos acolhe e Ele vai permitindo que a gente tenha essa clareza maior. Então, isso é um mês que a gente possa pensar sobre isso. Hoje, em particular, nós vamos estudar mais uma parábola, que é a parábola do grão de mostarda, para que nós possamos identificar o que o Mestre coloca. É interessante também comentar, por que parábola? Né? Porque na época, Jesus conversava com aqueles pescadores, aquelas pessoas que conviviam com ele através de histórias. Ele contava histórias. E essas histórias, por trás, nas entrelinhas, tinha o quê? Uma mensagem evangélica. Tinha uma mensagem de cunho moral, espiritual. Mas deu-se o nome de parábolas. São parábolas, são histórias que podem retratar uma dramatização, pode retratar de fato uma orientação mais assertiva. Então tem diversas formas de parábolas, diversos tipos de parábolas. Né? E hoje a parábola do grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? É grande? É pequenininho, muito pequenininho. O que essa parábola nos diz? Eu trouxe aqui a parábola aqui na íntegra, que não é longa, pelo contrário, é uma parábola curtinha, que ela fala o seguinte, vamos ver, olha só. Quando ele veio no encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos, nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Essa é a parábola do grão de mostarda. Que ela reflete, ela traz a mensagem da questão da fé, né? Ela nos apresenta a definição, o conceito sobre a fé, e ela aborda aqui a questão do reino dos céus. Do reino dos céus. E para a gente entender um pouco melhor isso, o grão de mostarda começa de fato como se fosse um grão muito pequenininho, quase invisível. Só que com o tempo o que acontece? Se desenvolve. Se desenvolve, ganha força até se tornar o quê? Uma planta, né, de alto relevo. E o que acontece com a criança?
as criancinhas da evangelização. As crianças, quando nascem, são bebês. Falam? Não, não falam. E é todo um processo dividido em etapas. Primeiro engatinha, depois anda, aí começa a balbuciar alguma coisa, daqui a pouco forma uma sílaba, daqui a pouco está falando. E nós espíritos? O que acontece com a gente? Não é um processo semelhante? Ou seja, o grão que se torna uma planta, uma árvore. A criança, desde o bebê, vai se desenvolvendo até se gesticular, começar a falar. E pegando o modelo de um espírito, que foi criado por Deus, simples e ignorante, que tem seus defeitos, tem seus vícios morais graves, que é submetido, por sua vez, a várias reencarnações. E antes disso, antes de se tornar uma individualidade, esse espírito, ainda princípio inteligente, como na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, esse princípio ainda, esse espírito ainda, o princípio elementar, ele percorre os reinos da criação e vai adquirindo características, até em determinado momento se tornar uma individualidade. Nós somos esta individualidade. E estamos reencarnando o quê? Sucessivas vezes, para que possamos evoluir, aprender alguma coisa em cada encarnação. Então, ora num país, ora em outro país, ora numa cidade, ora em outra cidade, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, enfim, dos mais variados modelos. E de acordo com a herança dessas provas que nós trazemos do passado, e também, claro, por que não, dessas expiações também que nós trazemos do passado, nós vamos ajustando o modelo da nossa reencarnação. E esse ajuste do modelo reencarnatório é feito numa etapa que antecede a nossa vinda à Terra, que é chamado de planejamento reencarnatório. Ou seja, antes de nós reencarnarmos, os amiguinhos espirituais nos chamam, nós podemos participar desse processo ou não, dependendo da nossa evolução, mas nós podemos participar e é apresentado, olha, sua encarnação será assim, você vai nascer no Brasil, na família tal, com tais espíritos, com tais provas, são os seus desafios evolutivos para esta encarnação. Você topa? Ah, eu topo. E aqui estamos nós. Nós, através do esquecimento do passado, nós não lembramos exatamente de algumas coisas, mas o fato é que nós assinamos lá o aceite e nós estamos, graças a Deus, em mais uma encarnação, onde nos foi dada uma oportunidade para que nós possamos justamente evoluir, dar mais um passo. E quando eu falo em evolução, não é evolução do ponto de vista intelectual somente, não é isso. Evolução do ponto de vista o quê? Moral. Evolução do ponto de vista intelectual. Um treinamento que nós fazemos todo dia, todo instante, para que nós possamos, a cada dia, o quê? Nos tornarmos pessoas melhores. Jesus espera isso da gente. Jesus não espera que nós saiamos desta encarnação perfeitos. Não. A proposta não é essa. A proposta é que nós possamos retornar à pátria espiritual melhores do que quando nós viemos. E como que eu vou saber se eu estou bem ou não? Através do autoconhecimento. Através da observação. Que nós possamos enxergar, nos olhar mais, identificar quais defeitos eu tenho. Ah, eu tenho esses defeitos. São bons? Não.
Até porque, se fossem bons, o nome do nome não seria defeito. Então, eu tenho esses defeitos. Eu sou impaciente, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta. Então, eu preciso melhorar isso? Preciso melhorar isso. E a proposta é tornar esses defeitos, chamados de vícios morais, transformar esses vícios em virtudes. A humildade é uma virtude, por exemplo. O exercício em direção ao próximo é uma virtude. Esse movimento que nós temos que fazer em direção ao nosso próximo é uma virtude. E através desse trabalho de transformação de vícios em virtudes, nós estamos trabalhando também no nosso processo de aprimoramento moral e, consequentemente, tentando alcançar o dito aqui na parábola, o reino dos céus. O alcance do reino dos céus é justamente isso. Esse melhoramento que nós devemos fazer. Essa observação que nós podemos fazer. E é difícil? Pode até ser difícil. Mas o pontapé inicial é nós verificarmos o quê? O nosso dia a dia. Quais foram os nossos pensamentos neste dia? Vamos pegar só esse dia como modelo. Quais foram os nossos pensamentos nesse dia? O que eu pensei? Eu falei mal de alguém? Eu emiti um pensamento negativo contra alguém? Aí, normalmente sim, né? A gente tem esse pensamento. Não é correto, mas nós podemos ter esse tipo de pensamento. Então, o que nós podemos fazer para não ter mais um pensamento desse tipo? Ser mais vigilantes. Não tem aquela famosa frase? Vigiai e orai? Então, que nós possamos nos vigiar mais. Orar mais. Não é orar o tempo todo. Não é isso. Mas orar mais. Orar significa nós estabelecermos uma conexão com o plano espiritual, uma conexão com Deus. Estamos em oração. Não é só para pedir, é para agradecer, para estabelecer essa comunicação. E vigiar. Vigiar o quê? O pensamento. Porque todo pensamento que é fabricado nessa nossa casinha mental, ele, de certa forma, é refletido através de um sentimento aqui no nosso coração. E esse sentimento, misturado com esse pensamento, ele vai definir o quê? Ações, escolhas. Aí entra o uso do nosso livre-arbítrio, que é um atributo do Espírito. O poder que ele tem de fazer o quê? Escolhas. Como estão as nossas escolhas? Que escolhas eu tenho feito para a minha vida? O ano está acabando. Podemos olhar para trás, desde 1º de janeiro de 2023. Que escolhas eu fiz para a minha vida? Que pensamentos eu tenho adotado na minha vida? Que sentimentos apareceram na minha vida apenas neste ano? E o que nós esperamos para 24? Coisas melhores, com certeza. Mas o esperar coisas melhores para o ano que vem não significa que a gente fique simplesmente de braços cruzados e esperar que algo venha. É preciso o quê? Movimento. Esperança requer movimento, requer ação. Movimento em direção ao bem. Movimento em direção naquilo que realmente se espera. É isso que a espiritualidade aguarda. Vamos ver como que vai ser esse movimento para o ano que vem. E para eu saber esse movimento, eu preciso saber o que eu fiz, quais foram meus pensamentos, quais foram meus sentimentos, quais foram as minhas ações, as minhas escolhas durante esse ano, para que eu possa esperar um ano melhor. Muita gente espera, 24 eu quero que seja um ano melhor que 23. Ok. Mas se você não se movimentar para isso, vai ser igual. Ou pior. Mas pelo menos igual. Então, para que a gente possa esperar algo melhor,
eu preciso saber onde eu estou e o que eu estou fazendo. Será que eu tenho me dedicado ao próximo como deveria, quando eu poderia? Jesus falou isso de uma forma muito clara para a gente. Ame ao seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse como a si mesmo é o quê? É de você se auto-observar, tudo isso que nós falamos aqui. Você se observar mais, analisar, sem orgulho, sem vaidade, quais são os seus defeitos. Todos nós temos. Quais são os seus defeitos? O que você precisa melhorar? É nisso. Quais são os seus vícios morais? São esses? Ok. Vamos melhorar todos? Não. É devagarinho. É um de cada vez. A evolução não dá saltos. A evolução é passo a passo. Então vamos começar um por um. Preferencialmente vamos começar pelo mais fácil. Identificamos esse mais fácil? Identificamos. Vamos trabalhar isso. Essa parábola, ela remete a essa transformação dos vícios e das virtudes, e ela apresenta também que para que tudo isso aconteça, para que esse movimento ocorra, é necessário que nós tenhamos fé. Essa palavra monossilábica, que parece simples, mas tem uma força por trás que nós não imaginamos. É preciso ter fé. E cuidado, que se nós perguntássemos para algumas pessoas o que é fé, muitas podem responder: a fé é acreditar em algo. Não. Fé não é acreditar em algo. Acreditar em algo é simplesmente acreditar em algo. Eu acredito que um dia eu vou passar na prova tal. Eu acredito que eu possa fazer um ano de 2024 melhor que de 2023. Isso é acreditar. Que é perfeitamente positivo. Mas isso é ter fé? Não é ter fé. Ter fé une 3 palavras para que possa caracterizar esse conceito, vamos chamar assim. Uma é vontade, a nossa vontade. Eu tenho vontade. Vontade de passar numa prova. Vontade de me melhorar. Vontade de me curar. Eu tenho essa vontade? Tenho essa vontade. Opa, então, já uma fatia desse conceito já foi preenchida. Segunda fatia, que está aqui. Conhecimento. Ajuda muito. Estudos. Mônica acabou de dizer que ano que vem os estudos continuam. Quem não teve oportunidade esse ano, terá 2024 para estudar aqui na casa. Pessoal, não percam esta oportunidade. Estudar a doutrina espírita não é só nós adquirirmos conhecimento doutrinário. Não é só isso. Estudar a doutrina espírita é, além de adquirirmos conhecimento doutrinário, a nossa faixa de vibração, a nossa sintonia espiritual, ela também muda. Porque, à medida que eu vou adquirindo conhecimento, eu vou mudando a minha forma de pensar. Eu vou mudando a minha forma de sentir, de agir, de fazer escolha, de tomar decisão. Eu mudo. E é um processo natural. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais estudo eu tenho, eu vou ajustando melhor o meu processo decisório. Se eu ajusto melhor o meu processo decisório, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, de mudar, por exemplo, a segunda fatia do conceito de fé passa a ser preenchida. Percebe? Até aqui tudo bem? A segunda fatia desse conceito passa a ser preenchida, porque eu tenho conhecimento. Por isso que é uma preocupação muito grande aqui da casa, aqui especificamente, né? Mas também em outras casas também, lógico, de estudo. Ah, Ricardo, eu não sei nada de doutrina espírita. Não tem problema, pode começar a estudar. Pode começar, tem o livro dos Espíritos, tem o Evangelho.
E tantos outros cursos que tem aqui também. Não existe pré-requisito, eu tenho que saber alguma coisa de doutrina espírita para passar a frequentar um curso numa casa espírita. Não! Eu posso não ter nenhum conhecimento, vim de uma outra religião, de uma outra doutrina, ou de nenhuma. Podemos começar do zero, sem problema algum. Ou já tem algum conhecimento. Ótimo, também está valendo. Vamos ajustar esse conhecimento. Vamos ajustar e acrescentar. Sempre temos algo a aprender, gente. Eu sempre brinco, não existe PhD em doutrina espírita. Sempre falo isso. Por quê? Porque nós sempre temos algo a aprender. Sempre passamos algum livro, alguma obra, que nós passamos batido em determinados pontos. É aquele trecho do livro que não está com a canetinha sublinhada. Não está. Está, assim, livre. E é uma informação importante. Por quê? Porque naquela época não tinha um amadurecimento moral, um amadurecimento espiritual que nós temos hoje. Então, hoje nós enxergamos aquele trecho do livro de uma outra forma. Então, eu marco porque é uma informação importante. Então, sempre há algo para aprender, algo a acrescentar. Conhecimento. Terceira fatia do bolo, que define fé. Confiança. Confiança. Eu tenho confiança no plano espiritual. Eu tenho confiança em Deus. Eu tenho confiança de que tudo que é dito, tudo que é falado, a pluralidade dos mundos, a pluralidade, né, das reencarnações, tudo isso não é ficção. Tudo isso ocorre, acontece. Eu já ouvi de algumas pessoas, doutrina espírita é ficção. Não, não é ficção. A obra de André Luiz é ficção. Não é ficção. Ocorre, acontece. Só participar de reunião mediúnica. Vai ver lá. Ih, caramba, realmente isso acontece. Acontece. Está aí. Então, a confiança que nós devemos ter em Deus, a confiança que nós devemos ter no plano espiritual. Não precisamos mais das manifestações mediúnicas para acreditar em algo. Nós já passamos dessa fase, embora muitos ainda tenham essa necessidade. Mas, em regra, não precisamos mais. Não há necessidade mais disso. Faça uma oração. Você vai ter a resposta do que você está pedindo, do seu agradecimento ou do seu pedido. Você vai ter essa resposta. Não necessariamente no mesmo instante. Não necessariamente online. Mas, um dia depois, 2, uma semana, 2, em algum momento você vai ter, eu vou ter uma resposta do que está sendo colocado nessa prece. Porque prece tem endereço certo, é comunicação o quê? Pensamento a pensamento. É pensamento colado com o Pai, colado com os amigos espirituais. E nós temos essa resposta de volta. Se você tiver essa confiança plena, com o conhecimento que você tem da doutrina, com mais a vontade que você quer em fazer algo e mudar algo, você é uma pessoa de fé. Observe, você não está simplesmente acreditando. Fé é muito maior do que isso. É você ter vontade, aliado com conhecimento, aliado com a confiança. O estudo ajuda na confiança. O conhecimento ajuda na confiança, porque te mostra o que acontece. Nos retrata que nós estamos aqui numa passagem. Não estamos a passeio, não é isso. Mas estamos de passagem aqui na Terra, com uma proposta de trabalho, que é justamente evoluir. Se eu não evoluir,
olha, se eu não evoluir, o que vai acontecer? Eu vou reencarnar novamente num planeta de provas e de expiação, que pode ser a Terra, como pode ser um outro planeta de provas e expiação, pois afinal, há muitas moradas na casa do meu pai. Então eu vou continuar nesse ciclo na próxima encarnação, que sabe-se lá quando que vai ocorrer. Ainda tem isso. A fila é longa. A fila é grande. Portanto, estamos tendo uma bendita oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Esse encontro de almas que acontece aqui, geralmente nas casas espíritas, o reencontro, de almas, para que nós possamos, uns ajudando os outros, compartilhando experiências, compartilhando os desafios evolutivos, como proposta que é evoluir. É de nós nos melhorarmos. E também o quê? Ajudar o próximo. Ajudar na dor do outro. No sofrimento do outro. Muitos de nós pensamos que só nós sofremos, só nós temos as nossas dores. Não, o outro também tem. E a gente está aqui para justamente oferecer esse ombro amigo. Por mais que esse ombro ainda esteja um pouco dolorido, de algumas lesões, mas ofereça esse ombro amigo. Ame ao próximo como a si mesmo. Esse ame ao próximo é justamente isso, gente. É de nós nos aproximarmos mais desse próximo. Detalhe, seja quem for esse próximo. Seja quem for esse próximo. Jesus, nosso irmão mais velho, ele confia na gente, ele acredita na gente. Para que nós possamos justamente o quê? Desenvolver esse trabalho em direção ao próximo. Então, é o nosso familiar? É o nosso familiar. É o nosso colega de trabalho? É o nosso colega de trabalho. Nosso companheiro também de casa espírita. O irmão em situação de rua. A pessoa que está trabalhando na farmácia, no mercado, todos eles. Nosso irmão de jornada é o nosso próximo. Então, a cada dia, nós temos essa oportunidade de mudarmos a vida de alguém através de um sorriso, através de um abraço. O abraço é um passe. O abraço é um passe. Ou simplesmente através de uma palavra amiga, de uma palavra fraterna. Você não precisa dizer, sou espírita, estou aqui para te aliviar. Não há necessidade disso. Apenas pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Como já disse Francisco de Assis. Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Esse pregar o Evangelho é o quê? É de nós seguirmos o quê? O exemplo de Jesus. Não somos Jesus, estamos longe de, mas podemos seguir o seu modelo. Afinal de contas, é o modelo e o guia da humanidade. Então, podemos seguir este modelo através do amor, através do acolhimento. Não é eu chegar em direção ao próximo e dar a cotovelada, não. Aqui é meu espaço. Sai daqui, sai você daqui, sai você daqui. Isso aqui é meu. E você é trabalhador de casa espírita. Aí você chega na casa espírita, meu irmão, minha irmã. O discurso está diferente. O discurso está diferente. E a proposta é que nós sejamos espíritos o quê? 24 horas. Esse ser espírita é que nós possamos justamente o quê? Nos transformar. Nos transformar em uma pessoa melhor. Então, diariamente, eu tenho
essa proposta evolutiva. Ricardo, se eu falhar nessa proposta evolutiva do dia, o que acontece? Não tem problema algum. Falhas ocorrem. Faz parte do jogo. O que a divindade nos oferece? Um novo dia. Um ano tem 365 dias. Logo, nós temos 365 oportunidades durante um ano para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos estender a mão em direção ao outro, perceber a dor do outro, identificar, caramba, o outro tem uma dor que eu não tenho, eu fico reclamando de muita coisa e quando olho para o outro, eu boto a mão na cabeça e falo, caramba, por que eu estou reclamando tanto? Por que eu falo tanto? E quando a gente reclama muito, tem gente que é reclamão de carteirinha, né? Quando a gente reclama muito, o que acontece? A gente está atraindo para perto da gente coisas boas? Não. Isso é bom? Não. A gente se sente pesado? Sente. E aí qual a solução? Ah, vou lá no SEAP tomar um passe. Não. Tá, ajuda, com certeza. Mas a questão é a gente não reclamar o quê? Muito. Aí entra o vigiai. Olha só a importância do vigiai, a importância da oração, a importância do autoconhecimento, do conhecimento doutrinário. Isso tudo vai se somando uma coisa na outra. São mãos que vão interligadas, que vai gerar o resultado. Que resultado é esse? A gente não reclamar mais. Por quê? Porque eu tenho vontade de melhorar, eu tenho conhecimento que eu estudo na casa espírita, eu me observo mais, ou tenho tentado me observar mais, e eu já identifiquei que eu sou um reclamão de carteirinha e eu quero deixar de ser um reclamão de carteirinha. Porque o meu trabalho que eu fiz de autoconhecimento, de observação, ele me mostrou que eu sou um reclamão de carteirinha e eu quero mudar. Posso mudar? Posso mudar. É possível de mudança? Claro que é possível. Depende de quê? De nós, da nossa vontade, do nosso conhecimento que nós temos, da confiança que nós temos em Deus e ao plano espiritual, da nossa fé. É esse grão de mostarda que ele desabrocha. Ele se torna uma planta, uma árvore, ele cresce, ele vai se evoluindo, são as ramificações que vai se formando. Nós fazemos parte dessa ramificação. Esse crescimento desse grão. Nós somos esse grão. Cada um de nós é como se fosse esse grão. E precisamos germinar. Jesus espera que seja germinado. Ou seja, evoluído. Cresce. Jesus está falando para a gente, cresça moralmente. Cresça espiritualmente, porque há muito trabalho a ser feito lá na frente, que a gente não tem ideia, que a gente não faz a menor ideia, mas existe um grande trabalho que nos aguarda lá na frente. Só que para esse trabalho nós precisamos nos capacitar. É como se fosse uma faculdade, a escola nossa de cada dia, a primeira, agora já mudou tudo. Primeiro ano, segundo ano, ensino fundamental, ensino médio. É como se fosse essa brincadeira toda. Nós estamos aqui como se fosse uma escola. Aqui é uma escola. Que nós passamos de ano, ou não. Cada ano é uma encarnação. Se nós não passarmos de ano, nós somos reprovados. Não sei se tem algum professor aqui. Minha esposa é professora. Então eu sei disso melhor do que ninguém. Mas, esse é o nosso desafio. Quando Jesus mostrou aqui na parábola que a fé transporta montanhas, né, o finalzinho da parábola mostra isso, tenha fé que você vai transportar a montanha daqui para ali. Ele não quer dizer que você vai transportar a montanha física, até porque isso é impossível. Mas o que é uma montanha? São as nossas dificuldades. São os nossos desafios evolutivos. Gente, todos nós possuímos dificuldades.
Todos nós possuímos desafios evolutivos a serem cumpridos, a serem vivenciados, a serem experimentados, e com essa experimentação desses desafios evolutivos, que são o que nós chamamos de problemas, mas na medida que eu vou experimentando esses desafios, por que desafios evolutivos? Porque eles, de certa forma, eles nos forçam a sairmos da nossa zona de conforto. Nós temos essa zona de conforto. Deixa eu ficar aqui, porque aqui está bom, aqui ninguém mexe comigo. Deixa eu ficar aqui quietinho. Ninguém fala comigo não. Mas só que o que a vida faz? Opa, futuca, sai daqui, faz cosquinha, para a gente poder, faz isso não. Aí você começa a encarar essas montanhas que são apresentadas. Cada um tem, não quer dizer que uma montanha seja maior que a outra, ou menor que a outra, a sua é mais fácil que a minha é mais difícil que a sua, não tem nada a ver. O fato é, temos. E nós devemos aprender com essas montanhas, com esses desafios evolutivos, com os nossos problemas de plantão. É problema de relacionamento, é problema de desemprego, é problema relacionado à doença, e por aí vai, e tantos outros. Todos nós temos. E o que a gente vai fazer? Descabelar? Não. Orar, fazer a nossa prece, fazer as nossas orações, vigiar, ter fé. Olha a importância da fé aqui. Ter fé que nós somos capazes de superar isso. Com fé, com vigilância, com oração. Porque dentro da fé, não se esqueça, nós temos a vontade, o conhecimento e já temos também a confiança. Então, além da fé, eu estou acrescentando a vigilância e estou acrescentando a oração. Que nós conseguimos passar, e muitos de nós passamos por essas montanhas. Quando a gente olha para trás, a gente pensa, nossa, fui capaz de passar por isso. Graças a Deus, passei por isso. E aí acabou? O que vem pela frente? Mais uma montanha. Mais um desafio. E assim nós vamos crescendo. Crescendo moralmente. Crescendo espiritualmente. Isso vai, de certa forma, nos gerar o quê? Trigueiro usa muito essa terminologia. Musculatura espiritual. Vai nos gerar essa musculatura espiritual. Nos torna o quê? Fortes espiritualmente. Criaturas mais fortes. Então, nós somos capazes, sim, através da fé, de mover, entre aspas, uma montanha daqui para ali e dali para colar. Portanto, ele fala, não se refere às montanhas da terra, mas às nossas dificuldades. O fato da gente acordar no dia seguinte e olhar mais para o próximo do que para nós, de certa forma, nós passamos a observar um pouco melhor a dor do outro, né? A gente olha para o lado, olha para o outro lado e vê, caramba, eu estou falando da minha dor, mas eu consigo observar que o meu irmão tem uma dor diferente, ou até mesmo pior, que está doendo muito mais nele do que a minha dor que está doendo em mim. Eu participei de um trabalho numa casa espírita certa vez, o nome desse trabalho se chamava Visita Fraterna, que era realizado sempre no terceiro domingo de cada mês. O que era essa visita fraterna? A casa ia, através de diversos carros, em carreata, né, ia visitar uma instituição, seja ela qual fosse essa instituição. Poderia ser um asilo, um orfanato, um abrigo, enfim. E eu participei desse trabalho.
E é uma experiência muito bacana, porque você chega à conclusão, muitas pessoas que faziam parte dessa caravana, elas, no final, choravam. No final, elas chegavam para os dirigentes da casa e falavam: cara, a minha dor é muito mínima, porque a dor do outro. Olha o outro, como é que está. Então, esse amar ao próximo, como Jesus está pedindo, faz com que a gente também possa observar mais o próximo. E às vezes nós temos uma vida que pedimos a Deus, céu de brigadeiro, e a gente reclama. Vale a pena? Claro que não. Deus não está aqui para reclamar, a gente está aqui para trabalhar, para viver, para estudar. A gente está aqui para nos movimentarmos mais em direção ao bem. Lembra que a gente comentou no início, o movimento que nós devemos fazer em direção ao bem, ao bom, através da esperança de um novo ano, ou seja, esperança não significa que a gente que nós devemos sentar e esperar, não. Esperança é o quê? Movimento. Então é isso. E esse trabalho proporcionava isso. Quando a gente foi certa vez num abrigo de idosos com deficiência visual, e eles tocando instrumentos musicais, violão, pianinho, deficiência visual. A gente só fica olhando assim, caramba, e eu reclamando, alguma coisa errada. E dá aquele clique, cara, você precisa mudar. Reclame menos e haja mais. Ame mais, trabalhe mais. A casa está precisando de trabalhador para o ano que vem. Há oportunidade batendo na porta. Se alguém bater na porta e fala o seguinte: vem trabalhar. E você, não vou não, está no meu momento não. Venha. Venha porque vai fazer bem. Ah, mas eu não tenho estudo. Estuda aqui, trabalha aqui. Não estou querendo fazer propaganda, já fazendo. Mães são oportunidades que batem na porta para fazer com que a gente possa dar um passo adiante. Isso é importante. Vamos continuar, senão a gente não encerra. A respeito trouxe aqui uma reflexão que diz o seguinte: cada dia reflete uma oportunidade de crescimento espiritual, cujo aproveitamento depende da nossa vontade e do nosso esforço de superar os obstáculos do caminho. Obstáculos. Há montanhas, é tudo a mesma coisa. Então, que nós possamos prestar mais atenção. Esse autoconhecimento que eu falei no início permite isso. Quais são os meus obstáculos? Quais são os meus defeitos, meus vícios? Nós podemos identificar isso. E qual é a forma que eu tenho de justamente driblar esse obstáculo? Mas se eu driblar e cair, não tem problema. No próximo dia, numa próxima oportunidade, eu posso driblar novamente. E aí eu consigo driblar. Podemos? Podemos, com certeza. O grão de mostarda representa a necessidade de nos reformarmos intimamente. A doutrina espírita fala muito sobre isso, né? Reforma íntima. É justamente isso que nós falamos muito aqui hoje. Reforma íntima. Então, o grão de mostarda nos motiva para isso, fazendo desabrochar o reino dos céus. Então, através da reforma íntima, através de todo esse processo que nós devemos fazer enquanto espíritos, nós passamos a enxergar melhor o quê? O reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Está em tudo. É o tudo, é o todo. O reino de Deus é o todo. O reino dos céus é o todo. Mas para que nós possamos enxergá-lo, inclusive está dentro da gente. Né? Está dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos o quê? Dar esse passo. Ricardo, tem muito trabalho para ser feito do que você está falando. Tem. É muita coisa. É. Mas é impossível? Não. É difícil? Pode parecer que sim.
mas a gente tem que começar o quê? Dar o primeiro passo. É igual andar de bicicleta, né? Geralmente, pelo menos quando eu andei de bicicleta, tinha aquela rodinha. Tem gente que não tem rodinha nenhuma, sobe na bicicleta, se cair, levanta, se vai, até que um dia você consegue andar. Mas na minha época tinha rodinha, até que em um determinado momento não tinha mais rodinha nenhuma. Teve algumas quedas? Com certeza, algumas quedas existiam. E depois? Depois não teve mais queda. Assim é com a gente. Assim é conosco. Nós recebemos ofensas, nós somos às vezes maltratados, humilhados, ofendidos, e a gente recorda da titia, da vovó, da mamãe, que diz o seguinte para a gente: não traga desaforo para casa não, resolva na rua. E a gente percebe que hoje isso caiu por terra. Que nós devemos, ao invés de responder uma ofensa com uma outra ofensa, o que Jesus nos pede? Se alguém bater na vossa face direita, ofereça a outra. Ou seja, se alguém te ofender, não ofende não. Acolha. É uma alma em sofrimento, em dor, e ela precisa ser acolhida. Esse é o nosso papel. Essa é a importância do estudo, do conhecimento, que a gente começa a perceber certas coisas de uma outra forma do que nós percebíamos antes. Olha só a mudança. A mudança da nossa forma de pensar, da nossa forma de perceber as coisas. O estudo proporciona isso. O estudo proporciona isso. Eu sempre brinco de um grande amigo meu, na época que eu fiz o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um curso aí de 3 anos. Que num desses bate-papos, ele falou o seguinte: Ricardo, olha só a lista de livros que eu já li. Bacana. A minha era mínima na época. Mas eu olhei a lista dele, Djalma. Ele já desencarnou, inclusive. Saltava de paraquedas, mas não morreu disso, não. De outra coisa. A lista era enorme, a dele. Aí eu perguntei, eu acho bacana a tua lista de livros. Bacana, legal. Agora, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. O que você está fazendo com todo esse conhecimento dessa lista? Aí ele ficou, vou responder o quê? Então é isso mais ou menos que a gente precisa observar mais. O que nós fazemos do conhecimento que nós estamos estudando, que nós lemos, que nós temos acesso. Devemos aplicar isso na nossa vida, gente. Não podemos aplicar tudo de uma vez só? Com certeza não. Mas pelo menos alguma coisa eu tenho que aplicar. Isso vai retratar em evolução, em melhoria. E eu começo a me relacionar bem com as pessoas. Eu começo a mudar, um processo natural. Eu começo a mudar. Aquela pessoa que eu não me relacionava muito bem, eu passo a me relacionar mais com o meu chefe, melhor com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, com um familiar. Imagina aquele familiar que você tem uma certa restrição. Eu estou vendo vários balãozinhos aqui subindo. Nós temos esse familiar? Temos. Mas podemos melhorar essa relação? Podemos. E muitas coisas na nossa vida começam a mudar, e detalhe, pelo simples fato de ocorrer essa mudança, nós começamos a perceber que outras coisas na nossa vida passam a funcionar e passam a dar certo. Por quê? Porque nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos a nossa sintonia. Uma coisa está interligada na outra. Uma coisa puxa a outra. Se eu estudo, eu mudo a minha sintonia. Eu começo a gerar mais amor. Eu começo a me mudar, começo a me enxergar de uma outra forma. Um outro Ricardo. Uma outra Mônica. E por aí vai. Muda. Eu coordenei no passado o ESG lá na casa. E eu perguntava para os alunos, vem cá, no 3º ano, há 3 anos atrás, você era a mesma pessoa? Ricardo, eu mudei completamente. Eu mudei completamente.
eu percebi nesses 3 anos de estudo coisas que eu não percebia antes. O relato era geralmente esse. Então, precisamos dar esse passo. Precisamos desabrochar esse grão de mostarda. A responsabilidade está com a gente. A bola está com a gente. A questão é agora o nosso dever de casa. O centro pode até ajudar a orientar, tem um atendimento fraterno, né? Mas só que quem vai tomar a decisão, quem vai fazer a escolha certa, é a gente. É a gente. É a autoobservação, a autoanálise. E vamos esquecer um pouco o orgulho e a vaidade de lado. Se errar, peça desculpa, peça perdão, se auto-perdoe, não carregue a culpa, deixa a culpa lá no passado, deixa ela lá, daqui para frente, uma nova página em branco, para você escrever uma nova história. Vamos pensar dessa forma. Dói menos, e o sucesso é garantido. Queridos, fiquem com Deus. Um bom final de ano para todos, Natal, Ano Novo, e que 2024, se Deus quiser, estejamos juntos na outra casa, mas que nós continuemos juntos. Muita paz a todos. Obrigada, Ricardo, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que já receberam o passe na sala de tratamento, a gente não deve esquecer que o tratamento continua aqui no salão. Então, vamos ficar em prece. A vocês que vão receber o passe também. Vamos entrar em prece, nos ligarmos aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, que prepararam esse ambiente para nos receber. Pedir a Jesus, o nosso médico maior, essa espiritualidade amiga que sustenta a nossa casa, aos médiuns, que possamos todos nós ser merecedores, Senhor, da cura que viemos buscar na Tua casa, a cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que possamos, Senhor, receber através desses médiuns todos os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, acima de tudo, que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. O jugo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. E já é confortante só de ouvir Ele falar que Ele irá nos aliviar. O companheiro da palestra falou muito sobre ter fé, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter muita fé. A gente, muitas vezes, esses momentos de aflição são os momentos que a gente perdeu uma pessoa querida, um ente querido, ou perdeu um emprego, né? Ou está brigado com alguém que ama. E nesses momentos parece que a gente não tem ninguém, né? Não tem conforto, não tem paz, não vê uma luz lá no fim do túnel, mas Ele está ali. Ele está ali para nos carregar no colo. Ele quer a nossa felicidade. Qual é o caminho para a felicidade? Né? Tá na lei, gente. E aí eu vou abrir o link aqui com a doutrina espírita, né? Se ele fala aqui, impõe como dever o amor e a caridade, o que a doutrina espírita nos fala, né? Que fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor ao próximo, né? Caridade é a gente querer o bem do outro, é a gente fazer tudo que a gente pode, né? A caridade moral, que é
ouvir, né, o nosso próximo na dor dele. A gente tem a oportunidade das reencarnações, né? Por isso o jugo dele também é leve com a gente, né? Ele dá essa oportunidade, que a gente saiba aproveitar. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Que a paz que a paz reine entre vocês. Que Deus, o Pai de puro amor, possa estar presente em cada ser, e que esse amor cresça entre vocês, entre as nações. Que vocês que já caminham e sabem do amor do Mestre Jesus, do amor do Pai, procurem fazer certo. Sabemos que somos todos errantes e falíveis, mas sabemos a verdade e por onde devemos caminhar, como devemos nos comportar, agir, como devemos ajudar os irmãos que sofrem, os irmãos que procuram a nós em busca do pão, em busca de um abraço acolhedor, em busca de uma palavra que os faz pensar. Vocês que muito estudam e falam do Evangelho do Cristo, têm obrigação de saber como ajudar esses irmãos. Se falam de amor, por que não amar o irmão que caminha ao lado? Nós sabemos, todos têm suas dificuldades, todos estão aprendendo, assim como nós também não sabemos tudo, também seguimos o guia e modelo, o Mestre Jesus, seguimos Kardec. Estamos nós trabalhando com amor junto a vocês, alertando os cuidados aos quais deverão tomar. Ajudamos vocês, auxiliamos quem quer caminhar. Lembrando a todos, durante a caminhada, encontrarão muitas flores, rosas, árvores frutíferas e plantas que ajudam na cura, mas também encontrarão ervas daninhas,
árvores que não darão frutos, e outras que darão maus frutos, que poderão matar, e também muitos espinhos e ervas venenosas. Mas, se vocês estiverem atentos e vigilantes, passarão por tudo e não sofrerão mal algum. Que os estudos do Evangelho de Jesus estejam fixados nos corações de cada um, de cada trabalhador, principalmente dos conhecedores da doutrina espírita, dos conhecedores do Evangelho de Jesus, os homens que dizem: sou cristão. Façam preces, meus irmãos, façam preces pelo mundo, pelas nações, pelos seus dirigentes, mas não os acusem. Todas as almas que devem passar por tais problemas, tais dores, causadas por essas pobres almas dirigentes dessas nações. Façam preces por elas, pois tudo está dentro da lei divina. Pediram para passar pelo que outrora fizeram. Façam preces para as crianças, pelos jovens que ainda se encontram desamparados. São almas que só a misericórdia divina para os libertar das garras dos malfeitores do além. São almas impostos a reencarnarem pelo amor do Pai, e muitos deles ainda sequer lembram desse amor do Pai, da intervenção do Filho, o Mestre Jesus. São espíritos muito rebeldes que precisam de ajuda, de preces, precisam lembrar do amor de Jesus. Oh, não são poucos, e muitos deles, quiçá, são espíritos rebeldes devido às nossas ações de outrora. Então, ajude-os a lembrar do Mestre Jesus. Ajude-os a lembrar do Pai de amor. E essa ajuda virá através das preces de vocês, através dos abraços
de vocês, das palavras acolhedoras de vocês. Eu, então, me despeço de vocês, pedindo sabedoria para os pobres, para as pobres almas dirigentes das nações, para os dirigentes cristãos que zelem pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelos nossos abrigos e hospital que é para nós todos. Cuidem, não fujam das regras, sejam firmes, positivos, estudem. Só se tem um bom trabalhador quando há estudo constante, quando há seriedade e disciplina. Com Jesus e Kardec, nós auxiliamos, ajudamos a vencer as dificuldades. Sejam firmes no amor, ensinando a amar, ensinando que são todos irmãos, todos filhos do Pai de amor. Que vocês sejam instrumentos, sejam homens e mulheres em prol do bem, da lei de amor e de caridade, sem julgar, sem escolhas, já que foram designados a essa ou aquela tarefa, na qual vocês devem ser responsáveis e devem estar atentos, com os ouvidos prontos a nos ouvir, que encaminhem os irmãos aos devidos trabalhos. Muitos estão atrasados e que nessa casa terão a oportunidade de desenvolverem o amor ao próximo. Trabalhem com seriedade, mas que vocês mantenham as regras, a disciplina. Como sempre alertamos, Jesus e Kardec. Paz a todos vocês. Um irmão trabalhador do Cristo. Gratos estamos, Senhor, pelos teus ensinamentos, pela tua mensagem, e que possamos, Senhor, continuar fortalecidos no trabalho na tua casa, na tua seara, que possamos continuar atendendo o teu chamado para o trabalho no bem. Agradecidos que estamos, Senhor, à direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman,
Antônio de Aquino, Baltazar, e a todos esses irmãos que amorosamente fazem parte da coluna que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa que nos recebe com tanto amor. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz, levando essa vibração de amor da tua casa. Que lá chegamos, possamos continuar sendo esse ponto de luz, esse ponto de amor. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrados os trabalhos da reunião pública, de estudo e dos passes da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Obrigado a todos, boa noite. Se alguém tiver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho aí no lugar de vocês que nós vamos encaminhar um trabalhador para orientá-los.